hoje, nessa manhã, né, nessa manhã bela de domingo, vamos juntos aqui falar sobre o otimismo e o pessimismo. Bem, eu acho que todos nós concordamos que nós vivemos atualmente um momento bem tumultuoso no planeta Terra. O planeta Terra passa por uma transição planetária e isso traz alguns desconfortos. Existe, como diz Kardec lá na Gênese, uma briga de ideias, né? As entranhas da humanidade se agitam. E se agitam muitos, né? Tem guerras, tem rumores de guerras, tem brigas, conflitos, tudo é questionado. Tudo é questionado o tempo todo, em todo o mundo. Há manifestações em todos os países sobre todos os assuntos. Isso tudo vai gerando uma confusão mental entre nós, intolerâncias, conflitos. Isso tem uma ação direta na egrégora mental do planeta Terra. E aí a gente também sofre. Porque o que é a egrégora? A egrégora do planeta é a soma dos nossos pensamentos, as somas dos nossos pensamentos, né, que a gente lança, né, ao redor desse planeta. E esses pensamentos se cruzam, se entrecruzam, e somados eles nos voltam da mesma forma. Então, se a maioria está confusa, os pensamentos serão confusos. E a gente sente esse peso energético sobre a nossa cabeça, né? Então, a inversão de valores, essa briga toda acaba fazendo com que a gente sinta um peso energético, um peso energético. Eu não sei vocês, mas às vezes é como se eu estivesse em câmara lenta. Parece que o peso que cai sobre as nossas mentes faz com que eu sou 220, eu sou uma pessoa agitada, parece que eu começo a andar mais devagar, a minha produção cai, né? Cai a produção, cai o ritmo, eu não consigo me concentrar como eu concentrava antes, e tudo isso tem um efeito negativo. E nesses momentos que eu vou para as minhas caminhadas e começo a rezar, eu começo a orar, e eu começo a pedir a Jesus e pedir aos espíritos amigos que eles possam me ajudar a reestruturar esse meu bom ânimo. E sempre funciona. Eu volto para casa reestruturada, após receber do sol, após receber de Jesus, do meu bom espírito, essa ajuda energética. Mas às vezes eu cruzo pessoas que dizem que têm muita dificuldade e que às vezes de recaída em recaída elas não conseguem, às vezes, voltar àquele bom ânimo. E não voltam ao bom ânimo e perdem a fé. Elas começam a afetar a sua própria confiança em Deus. Começa a duvidar de Deus. Onde é que está Deus nessa confusão? Que não ajuda, né? Que não põe ordem nessa confusão, que não nos ajuda, a resolver os nossos problemas, a resolver as questões do nosso país, do nosso planeta. Onde é que está Deus? E foi pensando exatamente nesse desalento que eu escolhi esse tema, que eu escolhi trazer hoje esse tema, que demonstra bem como que a força determinante do nosso espírito, né, do nosso estado de ânimo, do nosso estado de espírito, ela influencia no nosso dia a dia. Então, hoje nós vamos falar de otimismo, pessimismo e, principalmente, vamos falar do papel fundamental que a nossa vontade tem, né, para determinar esse enredo bom ou esse enredo mal que a gente escolhe no dia a dia, que a gente escolhe na nossa vida. Então, vamos primeiramente aos conceitos, né? Pessimismo é a tendência de ver as coisas pelo lado bom e esperar sempre uma solução favorável, mesmo nas situações mais difíceis. Desculpa. Pessimismo é uma tendência a ver e julgar as coisas pelo lado mais negativo, mais desfavorável, uma disposição de ver tudo sempre pelo lado pior. E o otimismo é o contrário, a disposição para ver as coisas pelo lado bom e esperar sempre uma solução favorável. Vai dar certo. O otimista acha que vai dar certo. Ele confia nisso. Então, os conceitos são bem simples. Esses dois conceitos é de fácil compreensão. Não há quem não conheça uma pessoa otimista ou uma pessoa pessimista. É fácil identificar no caminho quem seja otimista e quem seja pessimista no nosso lado, né? E eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade grande de lidar com pessoas pessimistas. Eu tenho uma dificuldade porque
As pessoas pessimistas, eu sempre falo que o otimismo ele contagia, mas o pessimismo também contagia, e ele contagia muito mais rapidamente. Quando nós temos um amigo, uma pessoa querida que está passando por uma dificuldade, que está triste, que está em um estado depressivo, e a gente tenta motivá-lo, a gente gasta muito tempo. É um dia, 2 dias, e a gente dá um presentinho aqui, leva uma música, chama para cá, né? Leva um livro, faz uma oração, mas não é de repente que ele se modifica. Mas o pessimismo não. O pessimismo ele contagia muito mais rapidamente. Basta o pessimista chegar ao nosso lado e às vezes uma frase ele destrói todo aquele bom ânimo que a gente construiu a duras penas. A gente leva uma vida e não é fácil, a vida é para ninguém. Não é fácil. Então, ele não tem cuidado com aquilo que a gente construiu a duras penas. E aí ele destrói aquele nosso bom ânimo, ele influencia, ele contagia, né? Jogando todo aquela visão pessimista negativa às nossas costas, né? Então, isso não é nada agradável, né? Isso não é nada agradável, ninguém gosta de levar baldes de água fria, ninguém gosta. E todos passamos pelos problemas e todos estão vendo o problema à frente. Não há quem não veja que está difícil, que está complicado. E aí o pessimista não, ele acha que ele tem que chegar, ele tem que avisar, né? Porque só ele está vendo, ele vai avisando, né? Olha, tem um problemão aí, olha, esse problema não é fácil não. E eu acho que você não vai conseguir. Eu acho que é bom nem tentar. Então ele tem que nos avisar do problema que nós sabemos que existe. Isso é um traço muito pernicioso no pessimista, porque ele não fica quieto, ele quer repartir, ele quer nos lembrar que está ali, achando que a gente não está vendo, só porque a gente está com uma postura mais positiva. Então a gente acorda com bom ânimo, acorda disposto, vai ser um dia bom, vamos em frente, né? Vamos em frente, vai ser um dia especial, a gente põe a força no salto e sai para o dia. E logo de manhã a gente tropeça logo de manhã numa pessoa pessimista. Seja um filho mal-humorado, seja um marido carrancudo, seja aquelas notícias trágicas que são derramadas no nosso café da manhã, né? Seja a vizinha que está ali esperando no portão para reclamar da vida, seja o chihuahua que fica gritando atrás do muro, irritando, ou aquele motoqueiro que vem lá do fim da rua, esparramando pela rua aquela coisa, né, aquele barulho, aquela coisa irritante que nos penetra profundamente. E aí, lá se foi o nosso bom dia. Lá se foi o nosso bom dia. Como que a gente pode fazer para manter o bom ânimo diante de todo esse cenário? Como que a gente pode fazer, né? Como que se mantém positivo diante de tudo isso? Bem, o mundo não vai parar para a gente passar, né? O mundo não vai parar para a gente atravessar. As pessoas não vão mudar os seus humores para nos satisfazer. Elas não vão modificar isso. Isso vai sempre existir. Nós vamos sair, nós vamos encontrar as desmotivações, nós vamos encontrar os humores negativos, nós vamos ter problemas, nós vamos ter brigas, nós vamos ter desalentos, vamos ter tragédias, vamos ter guerras, pandemias, tudo coisas negativas e pesadas para lidar. Às vezes não são tão pesados, mas às vezes são pequenos aborrecimentos que nos exigem muito. Isso sempre vai existir e não adianta a gente tentar modificar. Se a gente for depender disso para se tornar uma pessoa otimista, não vai ser por aí que a gente vai conseguir, não é mesmo? Então, não cabe a mim aqui também ficar julgando essas pessoas que têm uma dificuldade em se posicionar de uma forma melhor, mais animada na vida. Por vezes, a pessoa está passando por um dia difícil. Ela está passando por um dia difícil, ela está passando por uma fase complicada. E às vezes ela não consegue mesmo lidar com aquilo. E ela não conseguindo lidar com aquilo, às vezes é compreensível, às vezes ela está com um problemão, ela está com um problema grande, então não cabe a gente julgar. Mas às vezes tem pessoas que já estão nesse estado de coisas há muito tempo. Ela já desenvolveu aí um estado de desalento que ela traz como um traço já da sua personalidade. Ela adquiriu uma carranca emocional que ela destila, né, que ela desfila pelos dias,
e já colocou aquela carranca como um traço fixo da sua personalidade. Às vezes por muito tempo, às vezes pela vida toda. E isso é uma coisa muito perniciosa, é uma escolha muito desastrosa, que gera muita coisa ruim. Ela gera estagnação, ela gera o desânimo, ela gera descrença, desmotivação, ela leva à solidão, ela leva aos estados depressivos e ela faz com que a pessoa fique estagnada. É paralisante. O pessimismo é paralisante. E ele é paralisante exatamente porque o otimista, não acreditando que é possível modificar, que é possível fazer alguma coisa nesse estado de coisas, né? nessa fase da vida em que ele se encontra, ele acha que não vai mudar, então eu não posso fazer nada mesmo. E aí ele fica estagnado, paralisado, ele não se mexe. Ele vai no barco, o barco está balançando, o barco está com problema, não é mesmo? O barco está ali, chovendo, aquele vento forte, aquele tumulto, e lá está o pessimista reclamando da condição do barco, ele reclama do remo, ele reclama das pessoas, ele reclama de Deus, do clima, ele reclama de tudo, mas ele só não faz remar. Ele só não ajuda a sair daquela situação. Ele fica parado, resmungando, estagnado. Isso é uma situação que é muito complicada. E dá para entender por que o pessimista sempre vai ser, nesse momento, a vítima ou o arrogante da história. A vítima, porque ele acha que tudo de ruim acontece com ele mesmo. Existe uma nuvem negra sobre a sua cabeça e Deus está perseguindo ele, tudo dá errado. Eu falei que não ia dar certo, para que eu vim nesse passeio? Eu sabia que não ia dar certo, eu sabia que ia chover. Então, essa postura dele faz com que ele seja sempre a vítima, ou o arrogante da história. O arrogante porque ele pensa, já que ele não vai se mexer, já que ele não depende, as coisas podem até mudar, mas não vão mudar por causa dele, ele vai culpar sempre os outros por algumas ações que ele não quer tomar. Então, alguém tem que resolver essa situação. Quem é que construiu esse barco de forma tão errada? Qual foi o incompetente que fez essas coisas desse modo? E onde está Deus que manda esses ventos? Quer dizer, todo mundo é incompetente. Todo mundo é incompetente, então ele é sempre a vítima ou o arrogante da história. É muito penoso a gente, então, conviver com o pessimista. É muito penoso, sim, porque ele quer te convencer. Se ele ficasse quietinho no canto, só destilando, só vivendo o seu pessimismo ali quieto, dava para passar. Mas não, ele fica ao nosso lado, né, querendo que a gente também destrua o nosso ânimo, assim como o ânimo dele está destruído. Então, ele é um perdedor e você vai ser também. Não se iluda, você vai ser também, porque ele só tem olhos para o problema. Esse traço do pessimista é que me incomoda mais, né? Essa repartir. Eu acho que repartir coisas ruins nunca é bom. Eu tenho uma irmã que ela é muito positiva, ela tem bom ânimo, e eu sempre falo, se eu tiver que passar por um problema pesado, eu quero atravessar um vale escuro com ela, porque ela é muito animada, ela ri de si mesma, ela está sempre com uma postura, né, positiva. E ela teve um câncer, né, há um tempo atrás, e aí ela foi para a primeira quimioterapia dela com um ânimo, né? Assim, colocou força no sorriso, eu vou enfrentar isso, eu vou enfrentar, vai dar certo, e foi. E chegando lá, ela contou que ela encontrou uma pessoa que já estava fazendo quimioterapia há algum tempo, e essa pessoa chegou para ela e falou, nossa, você está animada? Eu falei, tô aí, vamos animar, né? Tem que ir. Ela falou assim, mas é a tua primeira vez, né? Vamos ver como é que você vai estar daqui 2 ou 3 vezes, né? Eu quero ver se esse sorriso se mantém. Você vai ver, o negócio não é fácil. Então, é exatamente essa postura que o pessimista tem. É claro que ela sabia que uma quimioterapia não é fácil. É claro que ela sabia que haveria dores, que seria dolorido, que seria penoso, que seria um período difícil de enfrentar. Que ela tinha um problemão pela frente, ela sabia. Ela não precisava que alguém chegasse e ficasse lembrando isso, porque ela, a duras penas, chegou ali animada. Então, é muito, muito complicado, muito difícil lidar com o pessimista. Desculpe. Diferente dele, o otimista, ele encara
tudo como uma oportunidade. É totalmente diferente. E aqui eu não estou falando daquele otimista, eu falo que é um otimista falso, né? Que ele usa um óculos cor-de-rosa e começa a enxergar tudo vai dar certo, tudo de bom. Não, não tem nada a fazer. Ele também é acomodado, porque ele acredita que tudo vai dar certo, que Jesus vai descer numa nuvem, que alguém vai aparecer, que vai aparecer um Salvador, que ele vai se livrar daquilo ali sem fazer nenhum esforço. Isso passa a ser uma fuga psicológica que também não é saudável. Então, quando eu falo dos verdadeiros otimistas, eu estou falando daquelas pessoas que sabem, sim, que as coisas podem dar erradas, que elas vão ser difíceis, que elas vão ser complicadas, que elas podem ser injustas, podem ser dolorosas, mas que ele tem que enfrentar. Ele encara aquilo como um desafio. Eu vou vencer, eu vou sobreviver, eu vou em frente. Seja lá o que vier, eu vou em frente. Algumas batalhas ele vai vencer, outras ele vai perder, e ele sabe disso. Mas isso não é motivo para ele desistir. O otimista vai. Aqui o revés não é esperado como uma vítima, no caso do pessimista. Aqui o revés, ele é esperado, ele é, às vezes, antecipado para tentar entender como ele vai acontecer e se defender, e não para diminuir a sua força, né? Então, o que ele faz? O otimista, ele está no barco, mas ele está remando. Ele está remando, ele está ajudando a tirar água, ele está remando ali, ele está animando as pessoas, ele está em ação, ele está se movimentando, ele não tem nada de paralisante, né? Bem diferente. Então, enquanto o pessimista, enquanto ele sofre ali com aquela sua projeção derrotista, né? Aquelas hipóteses desastrosas que ele vai tecendo, né? Ele fica ali numa criatividade, num desgaste energético, enquanto o pessimista está fazendo isso, fazendo essas projeções no teu cérebro, o otimista está ali vivendo o problema em tempo real. Ele está tratando o problema em tempo real. Se ele se projeta, é só para descobrir o que pode ser feito para ajudar a sair da situação. O nosso cérebro, ele não consegue pensar dois pensamentos ao mesmo tempo. Ele não consegue. Se a gente estiver pensando algo, outra coisa não chega. Então, nós não conseguimos se ocupar de mais do que um pensamento por vez. E disso dá para a gente entender por que que se desgastar com uma reclamação, com uma resmungação, né, com o lado emocional. A gente está emocionado, né? A gente está triste, a gente está irado com aquela situação e a gente não está usando da nossa racionalidade. O otimista não, por isso que o otimista ele é racional. Ao invés de focar no desagradável, ele está focando no problema para tentar resolver. A gente lembra na infância, lá no primário, quando a professora começou a ensinar os primeiros problemas matemáticos, e ela trazia para nós assim, olha, leia o enunciado, porque a solução está sempre no enunciado. Se você lê o enunciado, você vai entender o que você tem que fazer. Você vai entender o que você tem que fazer e você vai agir, porque a solução do problema está no enunciado. Ah, não entendi, leia de novo. Leia de novo, não é assim que ela fazia? Leia de novo, e de novo, e de novo. E aí você vai chegando a uma solução. Quando a gente está deixando de ler o enunciado, está reclamando, está focando, né, no que pode de ruim acontecer, nós estamos perdendo uma grande chance de usar a nossa inteligência, para resolver o problema. Então, o otimista, ele é muito mais proativo, ele resolve, ele acaba por resolver mais as questões da sua vida, porque ele tem uma postura de reconstrução. Por vezes nós vamos encontrar problemas que não dependem de nós, eles vão acontecer e não há nada que possamos fazer para evitar. Não há nada. Nós temos aí tragédias, incidentes geológicos, terremotos, tragédias variadas, que a gente não pode fazer nada, ela vai acontecer às vezes na nossa vida. E aí, basta a gente reagir a ela de forma positiva ainda, reconstruindo o que foi destruído. Um bom exemplo de como essa postura positiva tem um efeito benéfico em nossa vida, um bom exemplo dessa postura positiva é a atitude, é o comportamento do povo japonês.
O Japão passou por 2 bombas atômicas. Ele levou 2 bombas atômicas. Ele tem tsunami uma vez por ano, terremoto quase todos os dias, né? E está lá o Japão, uma potência. Quantas vezes ele já não foi derrubado, né? Quantas vezes ele não foi chacoalhado? O que, que é isso? Eles sabem que vai acontecer, eles estão sobre uma fenda, eles estão sobre uma instabilidade geológica que eles sabem que vai acontecer terremotos ali, então eles se preparam para aquilo, eles constroem as casas, os prédios de forma mais resistente, mais flexível, para aguentar de pé. E quando não, ele também reeduca o seu povo para como agir na emergência. Todo mundo já sabe o que agiu. Soou alarme, ele já sabe como reagir. Muitas vidas são salvas. E também eles têm a educação de se reconstruir. E como eles são rápidos, né? A cidade cai e daí a pouco a cidade está de pé de novo. É impressionante, é muito legal, é muito bom ver esse exemplo do povo japonês. Está lá essa postura positiva de um país fazendo desse país uma potência, né? Em nossa cultura, nós somos diferentes, né? Nós não somos iguais a eles, mas nós temos o nosso jeito de aprender. E nós vamos também desenvolvendo o nosso melhor aqui. E para desenvolver o nosso melhor, é sempre bom a gente entender por que, que nós agimos de determinada maneira. Esse é o primeiro ponto. Para você transformar, para você modificar alguma coisa, algum ponto né, na nossa personalidade, a gente precisa saber como é que funciona isso. A gente não modifica aquilo que não conhece, né? Então, o psiquiatra Pedro Calabrese, ele nos conta em uma palestra como é que funciona essa negatividade no cérebro. Essa negatividade que nos traz o pessimismo, né, vamos dizer assim, como é que ela funciona em nosso cérebro. E ele traz aí um exemplo, né, ele fala para a gente, ele traz um exercício, ele nos propõe um exercício para a gente entender como é que é isso. Ele fala que essa negatividade, ela está conosco há muito tempo. Ela faz parte da nossa ancestralidade. E nesse exemplo que ele dá para a gente entender, eu chamo esse exemplo de a expectativa boa da pizza deliciosa. Vou explicar. Ele fala, imagine que você teve um dia difícil, você está trabalhando, você está numa palestra, você está ali incomodada, ali, né, cansada, e você vai, depois do trabalho, você sabe que você vai comer uma pizza, você vai comer uma pizza deliciosa, você vai sair com os amigos, com a turma toda para comer aquela pizza maravilhosa. E aí você fica naquela expectativa o dia todo esperando, já pensando em qual sabor você vai pedir, e aí chega. Depois daquela palestra que demora, daquele trabalho penoso, você vai para a pizzaria e chega lá, você faz o pedido e passa o garçom para cá, passa o garçom para lá com uma bandeja, você fala, mas é a minha? Será a minha? Você fica ali na expectativa. E aí vem. O garçom chega na tua mesa com aquela bandeja e você já se anima, né? E ele tira aquela tampa, aquele cheiro maravilhoso te envolve. Que gostoso aquela fumacinha. E ele pega aquele pedaço generoso de pizza e põe sobre o teu prato, assim, aquele queijo derretendo, caindo sobre o teu prato. E aí você vai comer todo feliz, né? Salivando já. E a hora que você vai, você encontra um cabelo enorme na tua pizza. Que ruim, né? Que ruim, que coisa, né? Toda aquela expectativa do dia todo, aquela expectativa boa, ela se perde num momento ali, num momento. Aqui acaba tudo de agradável que aquela expectativa trouxe, foi por água abaixo, né? Foi por água abaixo. E muitas das vezes é isso que acontece no nosso dia a dia. Nós temos 95% de coisas que deram boas ou que não deram ruins pelo dia. E tem, às vezes, 1%, 2%, 3%, 4% de coisas que deram ruim. Mas a gente vai para casa e perde o sono pelo 1%, pelo pouco que deu errado. É ali que a gente foca, é ali que a gente perde o sono, não é mesmo? Então, ele diz, isso acontece porque o nosso cérebro, a nossa memória guarda mais, a nossa memória a negativa é mais duradoura. O que é negativo dura mais, fica mais fixado em nossa memória. E isso se deve à nossa ancestralidade. Então, por exemplo, o que fica mais? Você ganhar 10 mil reais
né? Olha, ou você perder 10 mil reais, né? O que, que vai ficar por mais tempo na tua cabeça, né? Por mais anos, lembrando a você o que, que aconteceu. Então, ele explica que isso acontece porque nós ruminamos o negativo. O nosso cérebro presta mesmo mais atenção no negativo. E isso se dá por uma questão de sobrevivência. Isso se dá porque o nosso instinto de sobrevivência é que precisa saber que pode sim dar errado. Então eu gravo mais as coisas que deram errado para me defender dessas coisas e sobreviver. Então, imagine vocês, nós estamos lá na caverna, lá na pré-história, né? Andando, eu e um amigo andando, e ele fala que lá na pré-história, lá quando a gente andava pela savana africana, não foi aquela pessoa que estava achando que tudo ia dar certo, saltitando, achando tudo lindo, contemplando o céu, que sobreviveu. Quem sobreviveu foi a pessoa que achou sim que ia encontrar dificuldades, que ia encontrar problemas, mas que venceu as intempéries, que venceu as intempéries. E você está lá, então, imagine, andando com o seu amigo, com o seu colega, com o seu parente pré-histórico lado a lado, e acontece um predador enorme, aparece e ataca e o mata. Aquilo fica fixo por muito tempo, aquele negativo vai ficar fixo por muito tempo em seu cérebro, porque você tem que entender que isso vai voltar a acontecer e que você precisa se defender. Essa negatividade, ela é benéfica e nós podemos usá-la sempre a nosso favor, exatamente para se projetar. O que a gente pode fazer? Vamos inventar ferramentas, vamos fazer alguma coisa para sair da situação. E ele fala que o pessimista, e aí que se diferencia o pessimista do otimista. A negatividade ela está implantada, ela está ali na memória, né? A memória negativa está mais fixa. O pessimista viu aquilo que aconteceu e o que ele faz? Ele vai correr lá para a sua caverna e vai se enfiar embaixo de uma pedra e nunca mais ele sai. Eu não saio daqui, não há nada a fazer, vai dar tudo errado. O otimista não. Ele fala, não, nós temos que inventar ferramentas para vencer aquilo, ver o melhor horário, ver como é que é, estudar o comportamento desse animal e vencê-lo. E ele vai em frente. Ele sabe do perigo, ele sabe que ele pode perder, mas ele enfrenta, ele desenvolve ferramentas, ele vai desenvolvendo a sua capacidade mental para enfrentar o problema e enfrenta. Foi por causa desses otimismos que nós sobrevivemos, que nós estamos aqui hoje. Porque se a gente dependesse do pessimista, nós estaríamos até hoje lá definhando no fundo da caverna, né? No fundo da caverna. É complicado, é bem complicado. Então, o Calabres, ele nos fala ainda que, apesar dessa justificativa negativa, isso pode sim trazer muita coisa ruim, né? Tudo bem que se justifica no nosso cérebro ancestral, no nosso cérebro primitivo, mas nós não estamos mais na selva. Nós precisamos pegar essas memórias, né, para nos ajudar e não para nos estagnar. E ele traz que todo o pessimismo é muito maléfico. Ele diz que o pessimismo já foi comprovado cientificamente que as pessoas pessimistas elas vivem menos. Elas desenvolvem mais estresse, mais ansiedade, mais doenças cardiovasculares, problemas psicológicos, solidão, porque ninguém gosta de ficar perto de um mal agorento, né? Uma pessoa que só reclama. E tudo isso vai fazendo com que a sua qualidade de vida caia. Então, ela está mais sujeita a doenças, ela adoece mais e ela morre mais, né? Falece mais do que ela perde a saúde muito mais do que o otimista. E ele finaliza a sua palestra trazendo para nós uma receita de como mudar esse pessimismo, como trabalhar essa ancestralidade, né, no negativo que nós temos, como trabalhar isso e modificar a nossa postura. Ele traz um exercício que ele chama o exercício das 3 bênçãos. Ele fala assim: por 2 ou 3 meses você vai anotar desculpa, você vai anotar do próprio punho algumas coisas, 3 coisas que agradáveis, 3 coisas boas que aconteceram no seu dia, todos os dias. Então você anota todos os dias.
Então você anota. Pode ser coisas tolas, porque tem dia que não acontece nada de especial. Então pode ser coisas tolas? Sim. Ah, olha, eu fui até a padaria, menino, mas eu cheguei na padaria. Eu cheguei naquele horário exato que estava saindo aquele pão quentinho que eu adoro. Olha que coisa boa, né? Olha, meu marido hoje ele me trouxe um presente, uma bobeirinha qualquer, lembrou de mim. Então, tudo isso, pequenas coisas, né? Hoje eu consegui, estava andando na estrada, vi um pôr do sol tão maravilhoso. A gente vai enumerando 3 coisas agradáveis do dia e anota ali. Ele fala que isso é um modo de reeducar o nosso cérebro. Nós estamos treinando o nosso cérebro para ver, para olhar as coisas de uma forma positiva, para olhar para aquilo como uma oportunidade e não como uma derrota, e não como focar aquilo num problema, né? Focar aquilo num problema. Nós temos que focar na oportunidade. Então, esse treino, ele fala que é muito bom para o cérebro desacostumar, tirar, né, esse foco nas coisas negativas que ele grava automaticamente. Nós vamos ensiná-lo a gravar as coisas boas também. A Joana de Ângeles também fala isso no seu livro Psicologia do Agradecimento, exatamente porque, para agradecer, parar para pensar em algumas coisas boas ou agradecer algo, você tem que lembrar de coisas boas, trazer que de bom você tem. Ninguém agradece por coisas ruins. E quando você faz esse exercício de agradecimento, você está ativando a autoestima, né? Trazendo uma positividade, um olhar positivo de que nem tudo de ruim acontece comigo. Tem coisas boas, eu tenho capacidades, eu tenho potencialidades e eu posso sobreviver. E a isso, então, a essa sugestão do Calabrese, eu acrescento mais 2 sugestões. Primeiro, limpar um pouco desse lixo mental que nos acomete, né? Nós vamos vivendo os dias e a gente vai trazendo, desde a infância a gente traz crenças limitantes que a gente nem sabe mais por que existe. Então, lá na infância, alguém duvidou da gente, você não sabe, a gente cozinhou um dia, deu errado, você não sabe cozinhar, a gente foi desenhar, às vezes um educador ali, nossa, mas o teu desenho, você não é bom para isso não, você não nasceu para isso. E a vida muda tanto, às vezes a gente tem talento, sim. Então, essas crenças limitantes que às vezes as pessoas colocam ao nosso redor, não é bom ficar acumulando. Tira isso, tira de lado e invista na sua potencialidade divina. Nós somos feitos por um Criador que é perfeito. Nós trazemos perfeições em nós. Nós só precisamos desenvolvê-las. Então, limpar esse lixo mental quanto a essas crenças limitantes pode ajudar a gente a ser mais otimista. Assim como limpar esses lixos mentais filtrando o que nos chega através de tudo que a gente convive. A mídia, a televisão é alguma coisa que faz parte da nossa vida. Nós não vivemos sem, né? Por vezes a gente entra em lares, hoje faz muito tempo que eu não ligo televisão, eu vejo filme, mas eu não ligo televisão, muito difícil. Mas assim, eu passei a minha infância, minha mãe ligava a televisão e ficava o dia todo recebendo mensagens, recebendo coisas. Às vezes a gente ia no automático. E aquilo só trazia notícias trágicas, notícias dramáticas. Porque notícia boa não vem de jornal, né? O que vem de jornal é o drama, é notícia ruim. E é o que eles trazem. Uma tragédia fica o dia inteiro contando detalhes e a gente vai ali no automático hipnotizado por aquilo. Aquilo vai deixando a gente com um peso que tem muito, muito efeito sobre o nosso bom ânimo. Então, vamos limpar um pouco esse lixo mental dessas crenças limitantes e colocar um filtro nessas narrativas, às vezes, que eles querem, né? Há tanto domínio de poder hoje, né? Todo mundo quer que a gente compre uma narrativa. Vamos filtrar, né? Nós somos seres racionais, somos seres inteligentes e podemos sim, não vamos deixar de ver as notícias, saber o que está acontecendo no mundo, mas não precisa ficar o dia todo recebendo aquela tragédia diluída ali em cores diversas, né? E a outra sugestão minha é cultive a leveza, ria de si mesmo, né? Vamos tropeçar? Vamos cair, vamos rir também de si mesmo, não leve tão a sério os tropeços do caminho. Por vezes teremos realmente coisas muito trágicas, muito complexas para resolver, problemões, né? Mas, na maioria dos dias, são esses aborrecimentos, são essas coisas que mexem com a gente, e a gente não dê muita atenção a isso. Ria de si mesmo, sabe? Tudo passa, como diz o Chico Xavier.
tudo passa. Então, entender isso muito ajuda, né? Muito ajuda a gente. A nossa humanidade aí, ó, não se levar tão a sério, rir de si mesmo, trabalhar esse bom humor. E para isso é muito bom a gente se permitir certos prazeres. Permita-se os prazeres do dia. Eu tenho uma amiga que fala assim, hoje eu preciso de ficar na caixinha do nada. Às vezes nós estamos cansados, às vezes nós estamos extenuados, a gente precisa realmente ficar na caixinha do nada. Não faça nada. Ou às vezes a gente precisa de ter um certo prazer na vida. Pequenos prazeres ajudam. Sabe aquele dia difícil? Olha, hoje eu vou comer aquela sobremesa que eu adoro. Eu vou tomar aquele sorvete caro. Eu mereço. Chega em casa, hoje eu vou fazer aquela macarronada, mas nem é domingo, não tem problema, é hoje, eu mereço. Permitir certos prazeres, certas doçuras que move muito o nosso bom ânimo. Hoje eu vou ficar com meu filho, eu vou brincar, eu vou sair de bicicleta, eu vou ver o pôr do sol. Eu vou me permitir alguma coisa agradável, um pequeno prazer. Isso tudo tem um efeito muito benéfico e faz com que a gente incentive o nosso otimismo. Então, a vida não é fácil mesmo. A vida não vai ser fácil, mas ela é possível para todo mundo. Ela é possível. Nós vamos sempre sobreviver, nós somos imortais. Nós vamos sobreviver, a humanidade sempre sobreviveu. A gente para pensar, a humanidade já passou por duas guerras mundiais, mas conflitos dos mais variados, guerrinhas por todos os lados, o tempo todo. Nós passamos por tsunamis, terremotos, pandemias muito mais complicadas do que essa. Nós passamos por tragédias. O planeta, a humanidade, e nós estamos aí de pé. A humanidade sobreviveu. Nós temos 8 bilhões de provas vivas, 8 bilhões de pessoas aí na atualidade mostrando que nós sobrevivemos. Nós sobrevivemos. Então, acreditemos, não vamos esquecer, nós vamos sempre sobreviver. E respondendo a pergunta lá do final, onde está Deus nessa confusão que não arruma? Deus está ao nosso lado, Deus está dentro de nós, Deus está no comando, Deus está administrando tudo. Deus está aqui, ó, né? Nessa engrenagem perfeita que ele construiu, administrando isso. Pode parecer que é imperfeito, pode parecer que não. É que a obra não está pronta, ela está em construção. Nós somos produtos divinos, nós temos que participar dessa obra para que ela finalize aonde? Na perfeição. É por isso que ela é perfeita, mas ela não está pronta. E depende de nós. O nosso bom ânimo, a nossa boa disposição vai fazer uma diferença enorme no mundo em que vivemos. Vamos então firmes, vamos então com Deus, né? Eu acho que lembrar que Deus está ao nosso lado faz toda a diferença. E a fé racional, a fé que Kardec nos ensina, ela é forte para que a gente não duvide nunca, né? Por pior que a gente esteja passando, a gente nunca duvide de Deus. Então, com Deus a nos envolver e com Jesus a nos conduzir, nenhum tempo difícil vai nos abater, nada vai nos derrubar. Portanto, que as nossas energias sejam, pois, renovadas, que o nosso espírito seja fortalecido e que o nosso otimismo seja consolidado no hoje e sempre. É o que eu desejo para todos nós. Eu agradeço muito, muito a companhia de todos, agradeço a presença e desejo a todos um bom domingo, uma semana abençoada. Eu vou fazer a prece de encerramento. Antes disso, eu queria só dar um recado. Eu tenho um canal no YouTube que chama Laura Rafa falando de espiritismo. Lá eu deixo as palestras que eu faço, eu vou colocando lá. Às vezes as gravações não são muito boas, depende do centro que eu vou fazer, né? A gente tem as limitações, né, normais que a gente tem mesmo. Mas está lá os assuntos variados, e o meu intuito é só divulgar a doutrina espírita, não tem nenhum outro intuito. Então, se você puder, entre, cadastre-se, entra, se inscreva, curte, que isso aumenta, né, o âmbito da divulgação. Então, vamos então à prece final. Nesse domingo, nesse dia de domingo, nesse dia iluminado, nós elevamos o nosso pensamento a Jesus, nós elevamos o nosso pensamento a Deus. Primeiro, para agradecer, Senhor, agradecer por todas as nossas bênçãos, agradecer por todos os nossos pequenos prazeres, por nossa família, pela nossa vida, pela existência. Pela existência. Que bom estar vivo, né? Que bom estar vivo nesse momento. É um momento difícil, um momento tumultuoso, porque passa o país,
mas mas é um momento cheio de aprendizado. Que nós possamos, Jesus, aprender com tudo isso que acontece à nossa volta, desenvolvendo o otimismo e levando esse lado positivo para todos que cruzam o nosso caminho. Que Jesus abençoe o nosso lar, que abençoe a nossa família, abençoe a nossa saúde, o nosso corpo, a nossa mente. Dilua sobre nós o seu amor, desça a sua boa energia e nos coloque no caminho cheios de fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, cair em pessimismo. Não nos deixeis cair em tentação, Senhor. Livra-nos de todo mal. Que Jesus nos abençoe e nos acompanhe hoje por toda a semana, que a gente consiga ir firme e forte no caminho do bem. Muito obrigada, um abraço para todos.